Olá, investidor, investidora, seja muito bem-vindo para o ano de 2024. Iniciamos nosso podcast, o Alt Performance, indo além do mercado. Agradeço por todo esse carinho que a gente está recebendo dos últimos episódios, espero que vocês tenham gostado e vamos seguir em frente com um convidado muito especial. Mas antes de apresentá-lo, estou comigo aqui nesse episódio com o Rafael Pérez, o outro economista da casa. Fala, Rafa, beleza? Fala, Sugi, fala, pessoal. Espero que tenha passado bem aí o ano novo e vamos que hoje o tema é bem legal, tem bastante coisa pra gente falar. E vamos introduzir nosso convidado, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, professor da FGV. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu já começo para a gente ligar os motores. Quem é Paulo Gala? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Essa pergunta é muito difícil, né? Então, tenho conversado com meu terapeuta há muito tempo já, tá difícil definir quem é Paulo Gala, né? Mas uma definição talvez fácil, né, e que até explique por que eu esteja aqui, é a minha paixão por economia e por finanças, né? Eu sou um cara apaixonado por esses temas aí, faz mais de 30 anos que eu estudo isso, né? A gente estava falando aqui há pouco, eu entrei na graduação de economia em 1994, né? O que me faz revelar a minha idade, né? Então já não é pouco tempo e desde então comecei a estudar, gostei tanto, né? Nunca mais parei de estudar. Fiz mestrado, doutorado, aí fui parar no mercado financeiro, aí comecei a mexer com a prática de economia e finanças também, e aí foi embora, né? Então, mais ou menos por aí que começa essa história, né? Deixa eu só aqui resumir para o pessoal, né? Fazer algo mais descritivo, assim. Acho que o Paulo foi humilde, né? Tem um currículo gigante. Pensa, né? Foi graduado em Economia pela FEA-USP, mestre e doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Foi pesquisador visitante nas universidades de Cambridge, na Inglaterra, e Colômbia, Nova York. Foi economista e gestora e CEO em instituições financeiras de mercado. Foi economista da gestora do Fator. É professor de Economia da FGV desde 2002. Escreveu o livro, seu último é Brasil, uma economia que não aprende, e hoje é conselheiro da Fiesp e, como eu disse, economista do Banco Master. E até a gente colocou aqui um hobby, né? Mergulhador. Opa, isso é importantíssimo, né? O hobby é mergulhar, adoro mergulhar, uma das minhas paixões aí, já rodei o mundo mergulhando na Ásia, Egito, Mar Vermelho, Noronha eu fui umas 5 vezes já. E começar a falar de mergulho a gente não para mais, é melhor voltar para a economia. Mas qual que foi o lugar mais bonito que você acha, que você já mergulhou, que mais te impressionou? Os dois preferidos são o Mar Vermelho, que é um lugar fantástico, inclusive porque tem naufrágios lá da Segunda Guerra Mundial, tem umas coisas incríveis, assim, é um museu de história ali embaixo d'água. E Noronha eu fui 5 vezes já, também incrível, a vida marinha, os tubarões, uma coisa linda, assim. Aliás, já fazendo propaganda de Noronha, para quem é brasileiro nunca foi, assim, ou mesmo não sendo brasileiro, visite Noronha, porque é um lugar incrível, o lugar mais bonito do Brasil, disparado, assim, na minha opinião. Boa. E o que te levou a gostar tanto de economia, né? Acho que essa é a primeira pergunta. Eu acompanho você nas redes sociais e, assim, diariamente você está publicando questões importantes de desenvolvimento, tecnologia, mas o que te despertou, assim? Eu tive um paper muito interessante na faculdade sobre focalização ou não do Bolsa Família, ou a Semoglu, foi aqui uma virada para mim. Quando que você acha que deu esse estalo para você? Engraçado, porque eu fui parar em economia meio por acaso, assim, quando a gente tem que escolher o que vai fazer no vestibular. No Brasil, você tem que escolher isso muito novo, é difícil, né? Ali com 16, 17 anos, você já tem que escolher qual vai ser a sua profissão, né? E eu fui meio que por eliminação. Então, não queria ser médico, não queria ser advogado, não queria ser engenheiro. Fui eliminando. E aí apareceu economia, que era um negócio que eu não conhecia muito. Mas o que me atraiu é que tinha muito conhecimento de história, de humanas, de geografia, e também muito conhecimento de exatas. Porque no colégio, eu ia bem, eu adorava as matérias de exatas e de humanas. Eu estava numa posição meio curiosa. Porque, em geral, a pessoa é mais humanas ou mais exatas. Eu não, eu estava ali no meio. Eu gostava das duas e queria ter alguma atividade, alguma profissão que me fizesse trabalhar com os dois lados, né? Com o lado de exatas e de humanas. E aí, eu não sabia muito bem do que se tratava a economia, comecei a fazer uma pesquisa ali para o vestibular e vi que a economia estava na confluência de exatas e humanas. Falei, putz, perfeito. Então, acho que eu vou ser economista, porque eu gosto de exatas, gosto de humanas, gosto de estudar os dois. E tive muita sorte nesse sentido, porque eu acabei adorando a faculdade, né, a graduação, que é um tema árido, né? Tem gente, assim, até
considero até um negócio meio exótico a pessoa gostar de economia, né? Finanças até é mais prático, porque é ganhar dinheiro e tal, todo mundo tem que se preocupar com isso, né? Mas para mim foi meio que uma paixão à primeira vista, assim. Aí já fui direto para o mestrado, depois já fui direto para o doutorado, nunca parei de escrever, de dar aula, né? E aí fui embora e também comecei a trabalhar no mercado financeiro muito cedo, também logo depois do doutorado e fui embora. E passei a vida toda estudando exatas e humanas, né? Que era mais ou menos a intuição que eu tive lá atrás e que foi legal, né? Eu até queria entender um pouco como é que você consegue conciliar essa vida aí acadêmica com o mercado, porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente fez mestrado aqui e ali é um ponto complicado na vida você conseguir conciliar os dois. Como é que você consegue? É difícil. E aí eu posso só, desculpe interromper, mas eu tenho essa dúvida até hoje, que eu tinha oportunidade de continuar para ir para o doutorado fora, tinha aí bastante possibilidade. Eu tenho um pé também que eu queria voltar a trabalhar, tava ficando mais velho, mas eu tenho um pé nos dois ainda. Como você me ajuda a resolver esse problema? Esse é um grande dilema, né? Até me considero meio privilegiado hoje em dia, porque usando até o jargão de coach, que eles falam que quando você consegue fazer o que você gosta, ganhando dinheiro e contribuindo para a sociedade, é o tal do Ikigai, né? Acho que é essa palavra, né? Mas é muito difícil, porque a vida acadêmica ela é muito prazerosa para quem tem essa vocação de estudar e de ensinar, só que ela, infelizmente, remunera mal, né? Não dá para você comparar a remuneração do mercado financeiro com vida acadêmica. Por outro lado, o mercado financeiro, se você não tomar cuidado, você deixa de fazer atividades de pesquisa, atividades de inteligência, né? Você pode cair numa área que é muita atividade mais operacional e que não demanda research. Na área de research é uma área muito legal, porque ela demanda inteligência, né? Então, tem algumas funções do mercado financeiro que são bem interessantes. Agora, não é fácil, assim, eu fui meio que equilibrando pratos, né? Porque, especialmente quando você tem que escrever a dissertação de mestrado, escrever a tese de doutorado, isso demanda muita dedicação, né? Então, por exemplo, no meu doutorado, quando eu tive que escrever a tese, eu tive que pegar um ano de sabático, ficar sem trabalhar, porque eu falei, olha, ou eu escrevo uma tese bem feita, e para isso eu tenho que ter uma dedicação full-time, ou não dá. Então, em alguns momentos ali, eu tive que fazer trade-offs, né, de me dedicar bem menos a trabalhar no mercado financeiro, a estudar e escrever mais, e vice-versa, né? Agora, se você faz o que você gosta, né, isso ajuda muito, né, porque hoje em dia, na minha função de economista-chefe e de research, o tipo de trabalho que eu faço no dia a dia é parecido com o que eu dou aula. Analisar o cenário econômico, ver o que vai acontecer com o crescimento, com o PIB. Então, isso ajuda nessa conciliação, né? Quando eu estava fazendo atividade de gestão, aí era um pouco mais difícil. Apesar de que a atividade de gestão também envolve pesquisa, mas certamente menos do que num cargo de research estrito sensu, né? Então, tem momentos, né, que essa conciliação foi mais complicada, mas no final do dia, se você gosta do que você faz, acho que dá para fazer, né? Acho que dá para conciliar e vale a pena. Eu acho que a profissão de economista e de financista é uma das poucas que te permite ainda fazer um trabalho acadêmico e um trabalho profissional no mercado financeiro. São poucas as profissões que permitem isso, né? Eu acho que a gente é um pouco privilegiado até nessa área, né? Boa. Paulo, quem te acompanha assim pelas redes sociais, dá para ver que você tem um carinho muito grande com essas dois... Você foi pesquisador visitante em Cambridge, dá para ver que você tem um carinho muito forte. E então eu queria que você contasse um pouco, né, como é que foi essa experiência, o que você levou de grande aprendizado com os economistas que você teve contato, né? Porque quem não sabe, Cambridge e Columbia são duas universidades mais renomadas, tanto em diversos campos, mas também em economia, né? E lá tem economistas muito famosos que dão aula lá, e eu queria saber um pouco como é que foi essa experiência, o que você teve de grande aprendizado. Foram experiências fantásticas. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade deve ir para fora, para abrir a cabeça, realmente explode a sua cabeça. Eu fiquei... quando eu estava fazendo doutorado, quando eu tirei o sabático, eu fiquei 1 ano morando em Nova York, estudando em Colômbia, num programa que a gente chama de sanduíche, né, que você faz um pedaço do doutorado lá fora, né? Eu tive aula lá, por exemplo, com o Robert Mundell, o Jeffrey Sachs estava lá também, e esses centros, Cambridge também, assim, são centros em que circula muita gente. Então não é só a questão ali de Nova York, é a questão de que o mundo inteiro está em Nova York e o mundo inteiro está em Cambridge, né? Então a sua cabeça abre de uma maneira assim, que não tem volta, né? Na verdade, você é exposto a ideias, a pessoas, a coisas que são
fantásticas. Então eu fiquei esse um ano lá em Nova York em 2005, que foi quando eu escrevi a tese, que foi muito bom e circulava muita gente interessante ali. E depois em Cambridge também tive uma oportunidade que foi muito legal, aí mais até para o tema do desenvolvimento econômico em países emergentes. Era um programa de estudo para jovens doutores, que eles chamavam, que era inclusive organizado pelo Ha-Joon Chang, que é um economista que depois ficou muito famoso, coreano. Ele escreveu uns livros que viraram best-seller, o Chutando a Escada, o Maus Samaritanos. Ele tem vários livros legais e ele é um economista meio pop, assim, ele escreve para leigos, né? E ele fazia um encontro ali todo ano em que ele trazia entre 20 e 30 economistas, jovens doutores que tinham acabado de se formar ou que estavam para se formar, financiado pela Ford Foundation, só que necessariamente eles tinham que vir de países emergentes. Então ali eu criei uma rede de amizades que eu tenho até hoje, né? Pessoas assim da África do Sul, da Filipinas, da Malásia, da Tailândia, trazendo os mesmos problemas que a gente tem aqui no Brasil. Então foi uma experiência muito legal para mim, porque eu percebi que falei, pô, o mesmo drama que a gente tem aqui no Brasil de desenvolvimento econômico, esses caras também têm, né? Mesma dificuldade do Brasil se desenvolver, a dificuldade da Indonésia, né? Eu estava lá, por exemplo, da África, tinha lá um amigo meu da Nigéria, né? E aí essa oportunidade de trocar com os caras, de conversar, né? De ver os dramas que eles têm, comparar com os nossos dramas é muito legal. Então, e são experiências que é difícil ter no Brasil. Mesmo nos grandes centros, né? Você está em São Paulo ou no Rio, a gente tem acesso a conhecimento de excelente qualidade, mas é diferente. O Brasil ainda é um pouco provinciano nesse sentido, né? A língua portuguesa é uma língua muito próspera, né? No certo sentido. Isso tem um lado negativo disso, porque, por exemplo, o que a gente faz aqui em português é até engraçado, porque toda a galera no mundo todo faz inglês, porque ninguém tem uma língua própria a ponto de ter produção científica na sua própria língua. Talvez os russos, os chineses, certamente, né? Então a gente fica meio que isolado aqui numa bolha do português, né? Conversando com os pares brasileiros e tal. E aí quando você vai para essas experiências de fora, você fala, puxa vida, isso daqui que é o mundo, né? Lá no Brasil a gente está realmente numa visão provinciana. Então, para quem tiver oportunidade, eu sugiro que faça, assim. É uma coisa que vai ativar umas chaves assim na sua cabeça que são muito legais. E até hoje eu mantenho contato com essa turma e é uma coisa que você carrega a vida inteira, né? Então a gente fecha esse primeiro bloco introdutório e até vou puxar um link, né? Você trouxe muito bem a parte de desenvolvimento econômico. Só que quando a gente fala aqui com o pessoal que nos acompanha, esse tema não é muito claro, com o tipo de desenvolvimento. E antes de entrar na ideia do Brasil, como a gente pode ir para frente, ou como foi, por exemplo, o desenvolvimento chinês, eu queria colocar todo mundo na mesma página. Uhum. O que significa desenvolvimento econômico? Ou qual é a receita, vamos dizer, ideal? Tem algum benchmark? Uhum. O que é esse tema aí, só para a gente colocar ali todo mundo nessa discussão? Boa. Então, esse é um tema que sempre me intrigou também. Desde que eu comecei a estudar economia, eu tinha essa pulga atrás da orelha de entender a pobreza relativa do Brasil. Tanto a pobreza quanto a desigualdade, né? Eu pensava, pô, por que o Brasil não é... Né? Para quem viaja, né? Você chega lá em Nova York, nos Estados Unidos, vê tudo aquilo arrumadinho, limpinho, não tem sujeira nenhuma, né? Você vai para Londres, você vai para Paris, aí você volta para o Brasil, só assim, por que o Brasil não tem a riqueza desses países, né? E aí quando você olha a renda per capita, você vê que de fato o Brasil é 5 vezes mais pobre na média do que Estados Unidos, do que França, do que Inglaterra. Eles têm uma renda per capita de, sei lá, 50, 60 mil dólares, a gente tem uma renda per capita de 10 mil dólares. Daí eu comecei a viajar para país pobre e emergente. Fui para a Índia, fiquei um mês na Índia. Aí quando eu voltei da Índia para o Brasil, eu falei, opa, acho que o Brasil é desenvolvido. Na verdade, o Brasil não é tão pobre assim. Quando eu fui para a Índia, foi em 2005, até passei lá, dezembro de 2005. A Índia ainda é pobre, hoje deve ter uma renda per capita de uns, sei lá, de uns 5 mil dólares, que é a metade da brasileira. Mas naquela época não era nem 2 mil dólares, assim. Era uma pobreza assustadora. Eu desci no aeroporto, para vocês terem ideia, tinha um cheiro de lenha. Parecia que eu estava numa festa junina gigante. Caramba. Porque as casas são aquecidas com madeira de lenha. A cidade cheira a lenha. Parece que é São João, assim. Fala, pô, eu cheguei numa festa... Eu fui para Nova Delhi, né, que é a capital. Falei, cara, tô numa festa de São João gigantesca. E aí você vai ver o negócio, na verdade, estamos tirando sarro, mas é dramático, né? Aliás, estava conversando com a minha amiga da África do Sul, a Fiona Treguena, que é uma baita economista de lá, teve aqui num seminário no Brasil, e a gente estava falando sobre a África do Sul, como está indo e tal,
E ela falou, olha, eu vou te falar como tá indo. Ela abriu o telefone dela e me mostrou os blackouts programados que tem todo dia na África do Sul. Nossa. Então lá sequer... E a África do Sul é o país mais rico, mais desenvolvido da África. Né? Ela tem 2 filhinhos pequenos, tem que cozinhar, né, dar as aulas, fazer as atividades. E ela sequer tem luz elétrica o dia inteiro. A companhia elétrica divulga os horários de blackout. Nossa. Né? Então isso dá uma dimensão do que é pobreza e riqueza. Né? E eu, como economista, sempre fui muito intrigado por isso, comecei a estudar isso, é talvez dos meus principais temas de pesquisa. Né? Definir riqueza e pobreza é muito fácil, você pode pegar a renda per capita e dividir o PIB pela população. Né? Então, um país rico é um país que tem pelo menos $30 mil de renda per capita por ano. Você pega o PIB, divide pela população, se dá 30 mil, o país é rico. Essa é uma regra de bolso que todo mundo usa. Né? Os muito ricos, tipo uma Noruega, uma Suécia, uma Dinamarca, tem 60, 70 mil dólares. Os de renda média, que é o caso brasileiro, não é correto dizer que o Brasil é pobre, o Brasil é um país de renda média. Tá? Entre 8 e 15 mil dólares, a gente diz que o país é de renda média. Que, aliás, tem um monte de países aí, tem pelo menos uns 30, 40 que estão presos nisso, que os economistas chamam de armadilha da renda média. É muito difícil sair disso, o Brasil está nisso há 40 anos. Aliás, é um tema de pesquisa próspero também. Depois tem os pobres, que são abaixo de 5 mil dólares. Aí tem um monte de países na África, Moçambique, tem renda per capita de 1.000, 2 mil dólares, aí realmente é pobre. Né? E é um tema de pesquisa fascinante, enfim, podemos falar horas sobre isso, até escrevi os 2 livros que eu escrevi, os 2 últimos são sobre isso, o Complexidade Econômica e o Brasil, uma economia que não aprende, mas trocando em miúdos, o que traz riqueza para um país é conhecimento, só que é conhecimento empresarial, conhecimento produtivo. São ricos países que têm os sistemas produtivos mais sofisticados do mundo, mais produtivos e sofisticados, tem as marcas mais importantes, são os donos das patentes, tem a propriedade tecnológica dos produtos, né? Trocando em miúdos. É a Apple, é a Samsung, é a Pfizer, é a Boeing, é a Airbus, é a Siemens. Né? Os países que têm essas empresas são os países ricos, e é muito difícil chegar lá. Esse é o desafio do Brasil. O Brasil, infelizmente, ainda está bem aquém, né, de se tornar um país rico. Talvez em 50, 100 anos, se a gente conseguir dobrar a nossa renda per capita, mesmo dobrando, a gente sairia de 10 mil para 20 mil, a gente ainda estaria tentando chegar perto de um país mais rico. Não é trivial, podemos falar mais disso, mas esse, para mim, é um dos temas, talvez, dos mais fascinantes, né? Que é o tema de riqueza e pobreza das nações. Aliás, é o título do Adam Smith, né? Riqueza, uma investigação sobre a riqueza das nações, né? De 1776, que é o livro, entre aspas, que inaugurou a economia. E a gente pode enxergar, isso é um tema que você trata muito, né? A gente pode enxergar que a China está em direção para ser esses países, como você bem citou, de renda média alta? Sim, a China, bem lembrado, por que eu tenho essa obsessão com China, né? Para quem entra nas minhas redes sociais, vê que todo dia tem coisa de China lá. China é o melhor exemplo de país que está conseguindo fazer essa transição. A China, em 1980, era uma das economias mais pobres do mundo, tinha uma renda per capita de algo como 1.000, 2 mil dólares, hoje caminha já para mais do que 15 mil dólares. A China já é a renda per capita chinesa, e olha que eles têm 1,4 bilhões de habitantes. Isso que eu ia comentar agora. Não é pouco. 700, 800 milhões de pessoas da pobreza. É uma coisa fantástica, assim. E eles estão... eles ainda estão na renda média, 15 mil dólares ainda é renda média, mas eles estão quase saindo. Eles estão com um desenvolvimento tecnológico de fronteira, que a gente chama, que é incrível. Né? Porque, aliás, essa é outra característica do país. Todo país rico ele está em algum ponto da fronteira tecnológica. Ele tem algum domínio de tecnologia de ponta. Né? Mesmo, por exemplo, os pequenininhos, os nórdicos, você pegar uma Dinamarca, uma Suécia, uma Finlândia, mesmo esses países têm domínio tecnológico, estão na fronteira das coisas que eles fazem. Vou dar um exemplo bem prático, o Ozempic, que é um remédio que todo mundo conhece, que ficou na moda. O Ozempic é uma empresa, se não me falha a memória, da Dinamarca, que é a Novo Nordisk, possível falar esse nome, que já... o valor de mercado dessa empresa já é do tamanho do PIB da Dinamarca. Isso dá uma noção da potência que é a empresa no tecido produtivo dinamarquês. Uhum. Né? E é uma empresa que tem domínio, né, tecnológico na área de fármacos que é impressionante. Então, a Bolívia, que é um país muito pobre, estou dando um chutão aqui, deve ter uma população parecida com a Dinamarca, não tem ninguém sequer remotamente próximo de uma Novo Nordisk que faz o Ozempic.
Por isso que a Bolívia é a Bolívia, que tem uma renda per capita de $1.000, $2.000, e por isso que a Dinamarca tem $70.000 de renda per capita. Então, e por que China? China é quem está conseguindo fazer isso com uma população muito grande. Índia também é um caso interessante. Também tem conseguido avançar. São os dois casos, eu acho que, de maior sucesso dos anos recentes. Né? E quais fatores que você acha que a China conseguiu colocar em prática? Porque eu tenho a ideia assim, a gente precisa crescer, precisa desenvolver, acho que capital humano e tecnológico é o que o Brasil precisa. E quando eu olho para a China, quais que seriam as lições que eu acho que o Brasil poderia tirar de lá para trazer para cá? Assim, acho que esse que o cara que está nos ouvindo, ele fala, a China está crescendo, vai ser a primeira, a segunda economia do mundo daqui, seja, a segunda já é, né? Primeira daqui a alguns pouquíssimos anos. O que a gente pode fazer e copiar, né? Primeira questão, acho que é olhar o sistema industrial chinês. Né? Ainda estava vendo recentemente os últimos dados de produção industrial da China crescendo, voltando a crescer com força, enquanto que a produção industrial brasileira está estagnada. Aliás, depois a gente vai falar um pouco de Brasil, mas a produção industrial brasileira do início de 2024 é igual a é 18% abaixo de 2014. Passado uma década, a gente está com uma produção industrial quase 20% abaixo, né? A balança comercial, eu peguei o estudo, você pegar a indústria, ela cai de importância e o agro só cresce. O agro explode. A gente tem o resultado da balança comercial brasileira é excepcional. Aliás, a gente está indo para um dos 5 maiores resultados do planeta de balança comercial. Mas a indústria está afundando. E a grande lição chinesa é que sem desenvolvimento industrial não há desenvolvimento. Se você olhar a indústria chinesa no início dos 80, ela era insignificante. Hoje ela tem a maior indústria do mundo, é o dobro da indústria americana. A produção industrial chinesa hoje é mais de $4 trilhões por ano. A americana é de 2 trilhões. Então a China é, de fato, a fábrica do mundo. E ela começou num processo de fazer o barato, né, da mão de obra barata, da cópia fake, da coisa de imitação de baixa qualidade. Só que ela conseguiu se graduar e criar agora gigantes autênticos, genuinamente chineses, né, que tem tecnologia chinesa. Você agora, por exemplo, no Brasil, você já vai estar andando num carro que é do GWM ou num BYD, você vai estar usando um smartphone que é um Huawei, né, o seu ar-condicionado provavelmente já vem da China, já você está com um computador que é provavelmente chinês. Então eles conseguiram fazer essa graduação tecnológica e esse desenvolvimento industrial explosivo. Né? Claro que eles fizeram coisas assim que não são muito politicamente corretas, né? Eles fizeram muito dumping cambial, deixaram a moeda ultra desvalorizada para ganhar competitividade, fizeram um dumping ambiental durante muito tempo. Hoje a China é um dos países importantes para ajudar na virada climática. Desde 2015 eles viraram a chave de realmente começar a trabalhar para evitar a destruição do meio ambiente, mas no começo eles ainda são grandes poluidores, né? A questão de patentes e propriedade intelectual também não era muito respeitada, agora já mudou, né? E a mão de obra era super barata e eles foram ajudados também pelo Ocidente, porque o Ocidente quis produzir na China. Tem uma coisa meio curiosa aí que, por exemplo, o Vale do Silício, em algum momento, eles começaram a transferir fábricas para a China porque era mais barato produzir na China. Foi a própria decisão das multinacionais americanas de fazer isso. Isso que criou o Shenzhen. Shenzhen é o Vale do Silício chinês, onde se produz 80% dos tablets do mundo. Agora os chineses já têm as suas próprias marcas, né? A Huawei talvez seja a melhor delas, mas tem várias outras. E é um mecanismo que começou a partir do movimento das indústrias americanas. Aliás, a China é o grande exemplo do sucesso da globalização. Né? Eu costumo brincar que tem um ditado tibetano que diz que a chave que abre a porta do céu também é a que abre a porta do inferno. Né? Então você precisa tomar cuidado, porque tem muita gente que fala que a globalização causou destruição, desigualdade, foi horrível, e tem muita gente que fala que a globalização foi ótima, resolveu o mundo. Não é nenhum nem outro. A globalização foi muito boa para quem soube se integrar, se inserir de maneira estratégica, né, e ativa, principalmente China e Índia. Por exemplo, para a Argentina, a globalização foi catastrófica. Para o Brasil foi meia boca. Acho que o Brasil não... A gente ficou meio termo ali. Né? A gente ficou no meio do caminho. Né? Então, a China talvez seja o grande exemplo de sucesso. Né? Eu acho que a inspiração para o Brasil precisamos olhar a parte industrial, a parte tecnológica, a parte de desenvolvimento, de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Não há desenvolvimento econômico sem isso. Né? E a China acho que é um baita exemplo recente disso. Né? Inclusive, né, o pessoal tem noção, né, hoje em dia, se não me engano, os salários dos chineses, se não estão iguais, já estão maiores do que os brasileiros. Né? Isso é um ponto interessante. E hoje a China produz mais patentes, se não me engano, um dos maiores produtores de patentes do mundo. Né? Isso é um ponto que mostra essa força também
Exatamente. investimento em educação na China e como vem mudando um pouco a estrutura da economia chinesa, né? E é nesse ponto, justamente, que é pensando estratégia de crescimento da China. Só para o pessoal ter uma noção também, o Paulo, qualquer coisa também me corrija, mas basicamente a gente viu a China nos últimos 30, 40 anos uma estratégia de crescimento muito pautada em investimento em infraestrutura, exportações e fortes estímulos sobre a economia. O que a gente tem visto recentemente é uma mudança, né? A gente fala, né? A China é quase um transatlântico em mudança de rota. Então, o governo chinês vem mudando um pouco sua estratégia de crescimento, focando mais em economia doméstica, né? Mercado doméstico de consumo e investimento em tecnologia, né? Então, essa parece ter sido a nova atuada. E eu queria ouvir de você como é que você tem enxergado essa questão, como é que você vê essa questão de mudança de estratégia de crescimento chinês, como é que isso pode impactar o Brasil, né? Eu acho que o mundo vai ser impactado, porque se a China está mudando, né, a rota do seu navio, o mundo vai mudar junto. E aí eu queria saber o que você enxerga dessa mudança, como é que isso pode impactar o Brasil. A China tem alguns números que são completamente distintos do que a gente vê no resto do mundo. Por exemplo, o consumo sobre PIB na China não chega nem a 50%. Todas as economias do mundo, 90%, tem 70% do PIB de consumo. Então, na China, esse número é completamente destoante, né? Que mostra justamente que a estratégia dela vem sendo essa de exportar para o resto do mundo e fazer investimento em infraestrutura. Então, investimento em alguns anos chega a bater 40%, 45% do PIB. Isso é uma loucura, 45% do PIB. Imagina que o PIB chinês está em quase, 15 trilhões de dólares. 45% de investimento, nós estamos falando de 7 trilhões de dólares de investimento. No Brasil, para fim de comparação, não chega a 20, né? Fica ali entre 15 e 20, né? 15 e 20 de um PIB de 2 trilhões de dólares. Então, nós estamos falando de 400 bi de dólares de investimento no Brasil, se muito, contra 7 trilhões na China, num ano. Então, imagina que os caras construíram, fizeram o trem de alta velocidade que vai a 500 km por hora, liga Xangai a Beijing. Aliás, eu tive lá em 2006, fiquei fascinado. Você pega o trem lá no bairro, no distrito financeiro deles, que é o Pudong, lá em Xangai, tem a mesma distância aqui de Guarulhos, São Paulo, né? Uns 25 quilômetros. Só que lá você leva 8 minutos. Você vai num trem de 450 km por hora. Eu falei, como chegou já? É assim? Você entra no trem, pronto, você andou 20 quilômetros em 8 minutos. Né? Com um trem super fantástico que te deixa da boca do aeroporto, como se você saísse de Guarulhos e estivesse na Paulista em 8 minutos. Essa é a comparação. Ou na Faria Lima em 8 minutos. Né? Bom, mas eles têm um problema, porque é um crescimento que dependia demais desse investimento em infraestrutura que não vai poder ser repetido agora. Hoje eles já têm o maior aeroporto do mundo, o aeroporto de Beijing. Você compara o aeroporto de Beijing com o JFK em Nova York, cara, é de chorar, assim. O JFK parece uma favela. Né? Mesmo recentemente que eles deram um tapa lá no aeroporto, eu estive lá alguns meses atrás, é ridículo, assim. A infraestrutura americana perto da chinesa é uma piada. Por isso que os americanos estão preocupadíssimos, né? Bom, só que essa infraestrutura não pode ser duplicada, então os chineses não vão conseguir mais crescer fazendo aeroporto, ferrovia, rodovia, porto, isso aí acabou. O governo chinês tem clareza de que eles vão ter que migrar para um crescimento baseado em consumo interno, que vai ser facilitado pelo aumento dos salários, pelo crescimento da população, da classe média chinesa, isso acho que já está acontecendo, e o temor de tecnologia, de retaliação de tecnologias do Ocidente. Especialmente americanos, estão fazendo muita retaliação. Eu brinco que é até vandalismo comercial, né? Não é nem guerra comercial, porque eles proibiram os fornecedores de chips de fornecer para a Huawei. Se não me engano, os funcionários chineses não podem usar a Apple. Não, aí agora já está virando escalada de ignorância, porque eles estavam... Inclusive, o governo americano estava ameaçando os cidadãos americanos que trabalham na China com chips e semicondutores de perderem a nacionalidade americana. Tá nesse nível de coisa. Falar, amigão, se você tá trabalhando aí e levando tecnologia americana de chip e semicondutor, na China, ou você volta para os Estados Unidos ou você vai perder sua nacionalidade americana. Então, é nesse nível que tá o conflito. Então, os chineses estão manobrando o transatlântico, né, sabendo que, olha, não vai dar para a gente investir tanto em infraestrutura, até porque a infraestrutura já está, o grosso já está construído, e a gente precisa reduzir essa dependência tecnológica do resto do mundo. Então, a tendência é que nos próximos anos a China cresça mais baseada em mercado interno. Não vai crescer mais 10%, 12%, isso acabou. Eu acho que se crescer 4%, 5% tá bom demais. E para o Brasil tá bom. Para o que o Brasil precisa, para vender soja, vender carne, é um crescimento que é satisfatório. Né? Então,
não vai ter mais aquele boom que a gente viu no passado, de que foi o boom de construções, né? E como que você está vendo a expansão, não é expansão chinesa no mundo, né? Mas assim, a gente começa a ver a China mais perto do Brasil nos últimos anos, está entrando na Argentina, é mais forte, e aí até gerou alguns problemas aí, possíveis quebras de acordos comerciais que pudessem vir, mas isso já passou. E o que eu leio é que a China entra muito forte na África. Muito. E o ponto é que, até onde eu conheço, os africanos, as pessoas que moram lá, elas não gostam tanto do que houve lá pelo Ocidente, os Estados Unidos e Europa. Porque eles chegavam, queriam mudar a economia e a política. Só que os chineses não. Os chineses fazem, olha, você pode ficar aí no seu regime normal e a gente quer aqui sua parte econômica e acordo comercial, commodities, extração. Até onde você acha que vai essa expansão chinesa? O que está por trás dessa estratégia? É ganhar influência, poder político, nova ordem, vamos dizer, econômica? E isso uma hora pode até bater com os Estados Unidos, né? Tá gerando uma guerra comercial gigante, tem Taiwan do lado. Essa política internacional chinesa, como que você enxerga? Isso vai dar muito pano para manga, né? Os chineses começaram com essa estratégia lá atrás, com aquele One Belt, One Road, né? Que é o novo cinturão, nova rota da seda. Eles tinham uma questão que era diversificar um pouco as reservas cambiais também, porque eles chegaram a acumular 4 trilhões de dólares de reservas com essa estratégia de câmbio hipercompetitivo e de upgrade industrial. Bom, basta você pensar que nesses últimos anos a China tem um superávit comercial de quase 1 trilhão de dólares. A gente está felizão que o Brasil vai dar 100 bi de dólares, que é o maior superávit da história, da China vai ser quase 1 trilhão de dólares, né? Então eles acumularam uma quantidade de reservas infinita que estava toda ela depositada em título do Tesouro Americano. Bom, dado que os americanos não estão muito felizes com os chineses falaram, talvez seja melhor a gente tirar na Rússia, né? tirar um pouco dos títulos americanos e colocar em outras coisas. E um dos pilares dessa diversificação de investimento chinês foi investir na África, investir na América Latina, investir na própria Ásia e fazer investimentos que trouxessem contrapartida para os negócios chineses. Então, o One Belt, One Road, né, que é o novo cinturão, é um pacote de investimento dos chineses que já tem, sei lá, mais de uma década, que visa o quê? Construir relações, principalmente comerciais, com os países, para fortalecer o laço econômico com a China. Então, eles estão investindo na Venezuela, na Argentina, no Brasil, no Irã, por exemplo. Eles fizeram um acordo que foi espetacular com o Irã, até porque o Irã tem a posição logística do Irã ali é fundamental. Agora, o acordo com a Rússia também vem nesse contexto, né? É óbvio que os Estados Unidos está preocupado e tem que ficar preocupado, porque é uma aliança China, Irã, Rússia. Basta se lembrar quando você jogava War, né? Uhum. O cara que conquistou China, Irã e Rússia, ele quase conquistou o mundo, né? Porque você tem acesso a tudo, né? Então a China tem feito esses investimentos e ela mudou já a ordem global. Sem dúvida que o mundo que a gente vive já é outro. Não é um mundo em que os Estados Unidos reina sozinho, né? Basta ver o que aconteceu na Ucrânia, por exemplo. Sim. A Rússia foi lá e invadiu e pronto, né? Então já é uma nova ordem global. O último dado que eu estava vendo de reservas chinesas tem só 800 bilhões de dólares em treasuries, que ainda é muita grana, mais perto do que tinha, bem menos, né? E essa relação China-Estados Unidos vai continuar, a tensão vai continuar. Por outro lado, eles são meio que gêmeos siameses, porque enquanto a China não consegue resolver essa mudança aí de rota do transatlântico, que não é trivial, porque nós estamos falando de uma economia de 1,4 bilhões de pessoas, de um PIB que ainda é muito dependente do consumo americano, o grande mercado chinês é o americano. E a grande fábrica americana está na China. Então eles não vão poder brigar de vez. Eles podem meio que rosnar ali, latir, mas os Estados Unidos não vai conseguir prescindir do sistema produtivo chinês e a China vai demorar muito tempo ainda para conseguir mover. Pensa que a renda per capita americana é de 60 mil dólares, né? Ou seja, um salário médio do americano é 5 mil dólares. A renda per capita chinesa é de 15 mil dólares por ano. O salário médio de um chinês é, sei lá, na média, 1.500, 2 mil dólares. Então, o grande consumidor de produto chinês está nos Estados Unidos, que é um cara que ganha 5 mil dólares por mês, não 1.000, 2.000. Então, a China ainda depende muito disso. Tudo bem que ela diversificou para a Europa, para outros países, mas ela não vai poder brigar com os Estados Unidos. Nem os Estados Unidos vai brigar com a China, de vez. Vai ficar nesse estranhamento, assim, nessa cotovelada, mas eu acho que a gente vai conviver com um mundo que tem essa cara
durante muito tempo. Mas não é um mundo mais unipolar em que os Estados Unidos faz e acontece. Longe disso, longe disso. Eu vi uma notícia que os Estados Unidos está começando a tentar retomar a influência no Sudeste Asiático com bases militares, acordos, negociações de submarinos, navios. A própria aproximação com a Índia que eles têm feito, eles estão tentando bombar a Índia para fazer frente aos chineses, né? E a gente tem eleições presidenciais no ano que vem, né? Com a possível volta do Trump, também acho que é uma coisa que a gente coloca no radar, porque ele aumentou um pouco ali o tom com a China nos últimos anos, né? Boa. Inclusive, acho que teve umas perguntas de ouvintes aqui que acho que você acabou respondendo, porque perguntaram, né, se você acha que o problema atual da China, não é o crescimento, né, crise imobiliária, é conjuntural, tem fatores estruturais, acho que você trouxe. Mas acho que vale uma palavrinha disso, porque a China tem vários pilares, vários motores de crescimento. O motor residencial, esse acabou. É importante ter clareza disso. Aquela coisa de construir prédios e prédios e prédios. Fantasmas quase, né? Isso acabou. Então, esse motor quebrou. Essa parte imobiliária chinesa que a gente viu durante muito tempo funcionando, não vai funcionar mais como antigamente. Né? A coisa da Country Garden lá, como é que chamava? Evergrande, essas daí. Esse é um problema que já completa 2 anos de gestão complicada. Não acho que vai ter uma crise financeira como foi a americana, não vai ter uma crise da bolha imobiliária chinesa. Se especulava muito se ia ter ou não, né? Exato, até porque o sistema financeiro, o grosso dele é estatal. Então, a vantagem de você ter um sistema estatal é que ele não quebra. Né? Pode o governo ter que ficar se endividando, pode ter inflação, tipo Argentina, mas não tem uma crise como foi a crise americana. O que foi a crise americana de 2008? Foi uma crise generalizada de quebradeira de bancos. Como, aliás, foi a crise de 29, toda a crise financeira é quebradeira de banco. Né? Então, a China, por ter um sistema estatal, ela pode ter outros problemas, mas não vai ser um problema de quebrar um banco privado como a gente conhece. Se fosse privado, tinha quebrado faz tempo já. Você tem empresas lá que têm dívidas de 100 bilhões de dólares, imagina. Só que esse motor está quebrado, então por aí a China não consegue crescer mais. Agora, ela continua crescendo pelo lado industrial. Eu falava há pouco, a produção industrial de 2023, fechada da China, foi impressionante. Pô, no mundo que está meio de lado, a China ainda consegue crescer 6%, 7%, 8%. Por quê? Porque a indústria dela fornece para o mundo todo. Então ela ainda tem um motor industrial barra exportação, né? O motor de infraestrutura é mais reduzido, mas ainda funciona. E o motor de consumo interno está ganhando força. Então, elas por elas, ainda a China vai conseguir crescer uns 4%, 5%. Não é os 10% do passado, isso acabou. Você olha alguma empresa lá? Do Alibaba, alguma... Aqui um ouvinte, um nosso assinante, ele perguntou como que esses incentivos ao consumo podem afetar as empresas por lá. Você acha que tem um fator positivo nessa política para as empresas em geral ali? Eu não olho com cabeça de research. Né? A gente não tem research de China, mas tem no mundo todo aí, tem muito research de China. Inclusive tem um monte de ETF que você pode comprar, uma porrada de ação da China com ETF e tal, tem muita coisa legal. Agora, quando você pensa em termos de setores, é mais ou menos simples de enxergar que setor imobiliário precisa tomar muito cuidado. Né? Para empresas do setor imobiliário é um lugar delicado para você investir. Parte de consumo interno, é um setor interessante, que dentro dessa estratégia que eles chamam da dupla circulação, né, que é o desenvolvimento de tecnologia chinesa e de fortalecimento do mercado interno, porque varejo chinês, esse tipo de coisa pode ser interessante. Né? E a parte industrial tem de tudo, lá uma Disneylândia, né? Realmente é a fábrica do planeta Terra. Né? Acho que só mais uma questão aqui de China, mas aí agora a gente falou de Índia, eu acho que dá para pegar o gancho. Se você acredita, que é uma pergunta também de um ouvinte, você acredita que a Índia ou será, acho que tá mais para será, né? A nova China? Essa pergunta é boa. Vamos dividir ela em partes. Né? Primeiro que a Índia está bem atrás da China. A Índia hoje, se muito, está com uma renda per capita de uns 5 mil dólares, que é 1/3 da chinesa. Segundo que a estrutura industrial indiana, apesar de estar progredindo, também está muito aquém da chinesa. Então, vou colocar em números, até que fica mais fácil. Hoje, a produção industrial da Índia fechada deve estar próxima de 400 bilhões de dólares. A da China é 4 trilhões. Então, nós estamos falando de uma indústria que é 10 vezes maior. Veja que da Índia já é o dobro da brasileira, hein? A brasileira é 200 bi de dólares por ano. Tudo bem que a Índia tem 1,4 bilhões de habitantes também. Né? Então, a Índia está muito atrás da China. Ela tem muito espaço ainda
né, para crescer, para ter essa representatividade da China. Por outro lado, ela está com as estratégias corretas, ao meu ver. O governo tem um plano de industrialização pesadíssimo. Ele está construindo lá os corredores industriais da Índia. Vocês deram uma pesquisada, isso é muito interessante. Eles fecham o que eles chamam do quadrilátero industrial da Índia, com 4 polos industriais poderosos, com muito investimento em indústria naval, ferrovia, parte de infraestrutura pesada. Então, assim, ela certamente está no caminho certo. Ela tem a ajuda dos americanos. Então, vejo que agora a Apple está começando a fazer fábricas na Índia e não na China. Então, vai ter uma onda de investimentos ali do Ocidente para fazer face à China. Então, a Índia realmente tem tudo para ser um grande destaque dos próximos anos. Um grande destaque. Mas, de novo, é uma economia que está muito, muito atrás ainda da China, em termos de... Talvez daqui 20, 30 anos, né, eu não tenho de cabeça o PIB da Índia, mas eu chutaria que deve ser algo hoje como uns 4 trilhões de dólares. Né? O Brasil é 6% ao ano, mais ou menos. Então, o Brasil tem 2 trilhões de dólares por ano, a Índia 4 trilhões. A China já vai a uns 16 trilhões. Uma economia 4 vezes maior. Né? Então, ainda tem chão aí para a Índia chegar lá. Mas é um caso interessantíssimo. Já é hoje a economia que mais cresce no mundo, das relevantes. Né? A gente passa agora para um terceiro bloco, que é... Fala de Brasil, né? A gente falou... Brasil, esse país que a gente não conhece, que a gente não... De Brasil nessa história, hein? A gente vai conseguir chegar pelo menos em 400 bi aí de produção. A gente... O que precisa, assim, que você enxerga? A gente comentou um pouquinho de tecnologia, inovação na indústria... Mas se a gente pudesse colocar uma receitinha assim que você acha, o primeiro passo seria esse, tem a questão de educação, só pro como que a gente vai para lá? Né? Eu só acrescento, e quais setores que você enxerga que poderiam estar nessa vanguarda? Eu vejo agora o Brasil é o copo meio cheio, meio vazio. Né? Você quer mais água para tentar melhorar isso? Encher o copo é mais fácil do que fazer o Brasil enriquecer. Né? Mas eu acho que começando pelo lado do copo meio cheio, né? A gente tem notícias muito boas para o Brasil. Primeiro que o Brasil voltou a crescer. Né? Faz 2 anos que o Brasil cresce a 3% ao ano, o que dá uma sensação até esquisita, né? Porque a gente vinha em crise desde 2015, 2016 que não crescia, então a gente cresceu em 2022, cresceu em 2023. O nosso PIB acumulado desde 2015 até 2024 tem um crescimento de mais de 10%. Tá? Finalmente a gente voltou naquele nível de PIB de 13, 14. Então isso é uma boa notícia. O desemprego caiu muito, veio para 7,5%. Estamos com reservas robustas, vamos ter um superávit na balança comercial de 100 bi de dólares, que é um negócio fantástico. Assim, o Brasil, muito disso é agro e mineração e petróleo. Tá? O Brasil, para vocês terem ideia, superou o Irã já na produção de petróleo. Coisas que assim, você jamais imaginou. O Brasil produz mais petróleo que o Irã. Né? Aliás, estou vendo uma série, fazer propaganda da Apple TV, uma série sobre o Irã que chama Teherã, que é maravilhosa, muito legal, que conta um pouco dessa história lá do Irã. O Brasil está indo para 4 milhões de barris dia de petróleo, saiu de 1 milhão há 20 anos atrás, uma coisa surreal, assim, por conta da Petrobras, do pré-sal e tudo isso. Né? O agro vai ter mais de 300 milhões de toneladas a safra, isso há 20 anos atrás era 100 milhões, nos anos 70 era 30 milhões a safra, o Brasil multiplicou por 10, então fantástico. Né? Então esse lado do Brasil, desemprego baixo, reservas, balança comercial positiva, mercado financeiro indo bem, bolsa subindo, a gente voltou a crescer, esse é o copo meio cheio. Agora vamos falar do copo meio vazio. Quando a gente põe isso em contexto, compara com o que está acontecendo na China e com a Índia, especialmente do ponto de vista industrial e tecnológico, aí é desesperador. Porque volta naquele dado que eu falei, a produção industrial brasileira está 18% abaixo de 2013. Tudo que o PIB cresceu de 2012 e 2013 até hoje foi não industrial. Foi agro, foi commodities, foi petróleo e foi serviço, só que, infelizmente, a maioria serviços tradicionais, não serviços sofisticados. Porque se fosse serviço de programação, TI, marketing, design, tudo bem. O problema é que o que avança de verdade é o serviço mais simples, que é restaurante, garçom. Nada contra essas atividades, mas elas são atividades de baixa remuneração. Né? Então, o desafio tecnológico brasileiro é muito grande. É muito grande. Né? A gente tem conseguido crescer, mas a gente não tem conseguido se desenvolver, que são coisas diferentes. Porque se desenvolver é transformar a estrutura produtiva. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje tem
100 milhões de pessoas que trabalham no Brasil. Esse é o último número da PNAD. Elas ganham, na média, R$ 2.900. Esse é o ganho médio. Aí eu estava abrindo os dados, o setor, o macro setor que mais emprega é o agro. Se você colocar, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas tudo bem, o agro insiste nisso, ok, vamos conceder. Eles põem tudo que é conectado ao agro, que é a agroindústria e o agroserviços. O agro, de fato, desses 100 milhões de empregos, gera 8 milhões. Isso é o agro puro. O agro ampliado é mais ou menos 25 milhões de empregos ligados a esse agro ampliado. Só que a média salarial desse agro ampliado é R$ 2.300. Porra, é abaixo da média de 2.900, que já é ruim. Então, daqui a pouco o Brasil vai estar no pleno emprego. Se a gente crescer mais 2, 3% nos próximos 2 anos, que eu acho que vai acontecer, o desemprego vai cair para 5%. A gente vai ter 105 milhões de pessoas empregadas, ganhando R$ 3.000. Legal, legal. Tá todo mundo empregado. Só que com R$ 3.000 você sobrevive. A gente não quer R$ 3.000. A gente não quer comida. A gente não quer só comida, né? A gente quer, uma renda per capita, né, americana de $5.000, né, de 15, 20 mil reais por mês. Para isso, a gente vai ter que fazer uma graduação tecnológica, uma graduação produtiva. E aí volta o tema da indústria. Não é só a indústria, a parte de serviços sofisticados também é muito importante, né? A sofisticação produtiva também vem pelo lado dos serviços. Esse tipo de serviço, research, finanças, seguros, tudo ligado à parte de tecnologia, mas aí a gente está para trás. Aí a gente vai ter que pedalar muito e acho que precisa da ajuda do governo. Aí é onde minha cabeça de governo aparece. Assim, a assimetria que a gente tem é tão grande, o custo do Brasil é tão violento, o custo de se produzir aqui é tão alto, a taxa de juros é tão alta, a carga tributária é tão desigual, A a infraestrutura é tão caída, que se o governo não der uma turbinada aí no setor privado brasileiro, a gente não vai dar conta. Né? Esse é o grande desafio, eu acho. Até ia te perguntar, né? Como que a gente quebra esse paradigma tecnológico, né? Essa chave? O que a gente precisa fazer? É investir em educação, seja contra o governo, que tem que dar um boost no privado? Tem algum outro fator que você enxerga importante? Eu acho que primeiro a gente tem que ter clareza de que é uma luta muito dura e muito assimétrica. É o equivalente a um peso-pena indo lutar contra o Mike Tyson. Porque, assim, eu acho que muita gente não tem essa clareza. Se desenvolver significa que a gente vai ter que ter uma empresa no Brasil que vai bater a Apple, que vai bater a Samsung, que vai bater a Pfizer, que vai bater a Siemens. Então, esse é o tamanho do desafio que a gente tem. Então, não é trivial. Não é achar que vamos abrir o mercado e a livre iniciativa e vamos lá derrubar o Mike Tyson. Calma, cara, que a probabilidade de você tomar uma surra é muito grande. Então, a gente precisa ter, primeiro, clareza em relação a isso. Depois, a gente precisa ver quais são as vantagens que a gente já tem. E aí, eu acho que o agronegócio é muito importante. Porque a gente já tem uma vantagem no agro que a gente precisa explorar, só que a gente precisa fazer mais do que ficar só no agro. A gente precisa fazer a agroindústria, os drones, os tratores, os equipamentos, a química, os fertilizantes. Então, tem caminhos que o Brasil pode perseguir. Por exemplo, a Embraer, a indústria de defesa. Eu acho que tem caminhos... A WEG, tem caminhos fantásticos aí para a gente explorar. É o exemplo do café e da cápsula de café, né? Que eu acho que é clássico, né? O café é um negócio que eu fico inconformado. Assim, a Suíça e a Alemanha não tem um pé de café e dominam 60% do mercado mundial de café. Né? E o Brasil e a Colômbia, que tem 70% do mercado de grão, não tem nada do café torrado, do moído e aí isso, inclusive, mostra a dificuldade que é, porque os europeus eles têm uma tarifa bizarra contra o café torrado e moído brasileiro. Você não consegue botar café torrado brasileiro na Europa, porque tem um protecionismo desgraçado. Né? Então isso mostra como não é trivial. O Brasil tinha tudo para ser um dos... Por que o Brasil não tem uma Nestlé? Para pensar. A Nestlé é uma empresa gigante numa cidadezinha chamada Vevey, que tudo bem que tinha um leite da vaca lá que o suíço tirou, fez o leite em pó e tal. Fala, cara, mas como é possível isso? Por que a Nestlé não é? Por que a gente não tem a nossa Nestlé? Apesar de que o Brasil até que está avançando muito agora em termos de indústria de alimentos processados, né? Também é um caminho interessante, né? Mas, enfim, esse é o desafio do Brasil, não sei se ficou claro. A gente precisa ter um sistema produtivo, empresarial, muito mais parrudo, que seja capaz de pagar salários de 5, 10, 15 mil reais por mês. Esse é o desafio, né? E os setores que você enxerga, tem mais algum setor que você, na verdade, você enxerga além do agro? Você vê que a economia brasileira pode explorar essa vantagem que ela tem? Então, legal. Eu acho que o agro, sem dúvida, é um setor. A parte de defesa, o Brasil é o país mais relevante de tecnologias de defesa da América Latina. A gente é capaz de fazer avião de guerra. Se pegar esse KC-390 aí, que é um baita sucesso da
da Embraer. A Coreia acabou de assinar um acordo com a Embraer para comprar. Então, esse é um grande hit brasileiro, né? Que, aliás, é um belo produto que mostra como essa interação público-privada pode funcionar bem. Porque o KC foi uma encomenda do PAC, lá atrás do governo, que pediu para a Força Aérea renovar. A Força Aérea pediu para o governo grana, porque precisava renovar um cargueiro que a gente não tinha. E aí a gente encomendou para a Embraer um cargueiro que é o cargueiro mais fantástico que tem hoje no planeta, em termos de relação custo-benefício. E basicamente o planeta inteiro vai comprar esse cargueiro, que é fantástico, né? Tem trem de pouso feito lá em São José. Você estuda a história desse cargueiro, é muito legal, os elementos tecnológicos, né? Então esse é um setor. Acho que o setor de saúde, o Brasil tem um potencial enorme também, que vem dos genéricos, vem do SUS. A gente já tem uma indústria farmacêutica aqui de base muito boa, né, que vem sendo construída. A parte de meio ambiente também, que é um tema, acho que chave aqui da conversa. O Brasil tem uma vantagem comparativa absurda para fazer produtos verdes. Então tem etanol. Por exemplo, agora a gente faz plástico verde a partir de etanol e de biometano. A gente já faz o plástico com a menor pegada de carbono do mundo. Fertilizantes limpos. A gente está fazendo, por incrível que pareça, em Cubatão, um fertilizante mais limpo do mundo, usando o biometano, né? Hidrogênio verde, toda a parte de eólica, né? Você pensar que hoje a energia eólica e fotovoltaica já é mais do que Itaipu. Hoje a gente tem quase 15% de fotovoltaica e 10% de eólica. Então, também aí tem uma avenida. Então, essas brigas dá para o Brasil comprar. Não adianta a gente achar que a gente vai brigar em todos os setores de tecnologia e de indústria, que não dá. Mas tem algumas brigas boas aí que dá pra gente comprar. Boa. Queria trazer agora um pouco a discussão para essa... Você comentou aí do crescimento do Brasil. O Brasil, né, se a gente pegar ali 2011, 2020, o Brasil cresceu 0,4% ao ano. Se a gente pegar a partir de 21, projetar até mais em 2026, nosso crescimento provavelmente vai ser em média 2,5%. Né? Crescemos 5% em 21, 3% no ano passado, 3% esse ano, e entre 1,5% e 2% para os próximos anos. E surgiu essa discussão de crescimento, de aumento do crescimento do PIB potencial brasileiro, né? O crescimento potencial brasileiro provavelmente pode estar aumentando, né? Estava mais baixo no passado, depois de algumas reformas ou de algumas mudanças estruturais da economia brasileira, pode ter alterado. Então, eu queria ouvir de você, né? Quais mudanças estruturais você acha que pode ter trazido esse aumento? Se você acredita que houve esse aumento de crescimento, o que você espera, né? Também de PIB para os próximos anos, de crescimento para o Brasil nos próximos anos? Eu acho que a gente ainda tem uma parte fácil, que é chegar no pleno emprego, que é chegar até um desemprego de uns 5,5%, tá? As reformas ajudaram? Foram boas? Foram. Eu acho que a reforma trabalhista foi legal, acho que a reforma da Previdência foi fundamental, a reforma tributária, que também está encaminhada, eu acho que é muito importante, mas nada disso vai aumentar o PIB potencial como uma expansão industrial faria. Tá? O truque de você ter uma potência de PIB violento é expandir o setor industrial, que ele tem muita economia de escala. Então é muito difícil você olhar... Você não vê, ao longo do tempo, crescimentos sustentados que não estejam acompanhados de um crescimento industrial significativo. O caso chinês é um caso limite, em que a indústria explodiu sei lá, de 100 bi de dólares para 4 trilhões. Tá? Então, se o setor industrial brasileiro não voltar a andar, e se o investimento também não voltar a andar, porque assim, tem toda essa parte da história boa aí que você repetiu, que eu já tinha falado, que é isso, mas o investimento está muito ruim. Nosso investimento sobre o PIB está em 15%, 16%. Se não subir para 20%, 22%, 23%, não vai ser sustentado. Porque crescer mais 2 anos a 3% é fácil. E eu acho que nós vamos conseguir. O problema é que, quando chegar no pleno emprego, a 5%, se a gente continuar crescendo, vai começar a dar inflação de serviços, vai começar a estourar a conta externa de novo, contas correntes, vamos começar a ter déficit comercial de novo, porque quando a economia se expande, a gente começa a importar muito produto industrializado, e aí a gente pode ter algo parecido com a crise da Dilma, que foi a crise da Dilma. Foi uma crise de déficit externo, tinha 100 bilhões de dólares de déficit em conta corrente, um dos maiores do mundo, e uma inflação que estava acelerando, a inflação de serviços correndo a 6%, 7% ao ano, mostrando que realmente a gente tinha atingido a capacidade plena em 2012 e 2013. Né? E aí a gente caiu num buraco, agora a gente está se recuperando desse buraco. Mas só se recuperar do buraco não é suficiente. A gente precisaria realmente conseguir levar o investimento para cima de 20% do PIB, voltar a reindustrializar, esse tipo de coisa. Esse é o desafio verdadeiro, eu acho. E até é um tema bastante atual, né? Porque se a gente pegar o investimento do governo, a capacidade do governo investir, ele tem caído nos últimos anos. Está abaixo de 0,5% do PIB, né?
porque a gente pega um orçamento que está travado com as despesas obrigatórias, só para o pessoal entender, né? A gente tem o nosso orçamento, tudo que a gente arrecada a gente vai destinar, e tem alguns assuntos de despesas obrigatórias, como funcionalismo, previdência. E isso está chegando, pegar o total de obrigatórias, é 90% do que a gente arrecada. E sobra 10%, vamos dizer, com mais flexibilidade. E esses 10% é onde o governo pretende investir, até o PAC, etc. Só que quando você tem uma população que vai ficar mais velha, você ainda continua uma estrutura de RH, de funcionalismo um pouco ainda estagnado, a despesa obrigatória sobe. E de assistência, porque mais do que pagar o funcionário público, isso é importante dizer, o que cresce é a despesa de assistência, porque você tem que pagar o SUS, Sim. Você tem que pagar o sistema educacional, porque, por exemplo, a rede pública, para vocês terem ideia, até ensino médio, 80% das matrículas, 85% das matrículas são públicas no país. Os atendimentos médicos, 90% do país são do SUS. Então, quando essa população envelhece, os custos disso vão todos caindo no Estado. Sim. Porque não é só porque, senão parece que é o funcionário público que ganha muito. Mas não é isso. Na verdade, você precisa de funcionário público para atender a saúde do cara que ganha R$2.000 por mês. E isso vai pesar cada vez mais no orçamento, que é o que você estava falando. E aí estrangula ainda mais a capacidade do Estado investir, e aí vai precisar de um setor privado que consiga suprir essa questão, e aí eu acho que reformas e questões da indústria, para a gente conseguir destravar. Eu acho que talvez chegamos num plano de emprego em 2026, né? Que provavelmente vai ser ano de eleição presidencial. Aí também acho que vai entrar uma outra discussão bastante interessante. A gente está chegando aqui nos quase 1 hora. Você tem mais um tempinho ainda para falar? Tem, vamos lá. Tem um tema interessante que você tocou brevemente, que é hidrogênio verde, né? A potência do Brasil. Tem se ventilado cada vez mais a importância que isso pode mudar em questões climáticas. Você escreveu recentemente, né, os impactos disso sobre a economia global. Como que está isso agora e você acha que a gente pode chegar aonde com o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, na verdade, ele é um produto verde dentro de vários produtos verdes que o Brasil pode fazer. Eu acho que é legal encarar isso como a grande oportunidade que o Brasil tem, né? Eu tenho dito que essa questão de mudança ambiental e climática para o Brasil é muito mais do que uma questão de compliance, é uma questão de core business mesmo. O Brasil pode ser a economia líder global de transição energética e climática. Né? Basta ver, por exemplo, que toda a nossa produção industrial é praticamente limpa, porque a gente tem 200 bilhões de dólares de produção ano, que é pouco, mas é toda ela limpa, porque o nosso parque é quase 70% hidrelétrico e mais quase 25% ou eólico ou fotovoltaico. Nenhum país do mundo chega sequer perto disso. O Brasil de longe, tem a matriz energética mais limpa do planeta. E ele é capaz de fazer esses produtos, os fertilizantes verdes, o plástico verde, a amônia verde, usar o hidrogênio verde como fonte de energia. Então, esse pode ser um caminho de reindustrialização e o mundo quer isso. Essa é uma grande oportunidade para o Brasil. Todos os brasileiros, a meu ver, deveriam abraçar isso como uma grande oportunidade. Porque é importante lembrar que a gente precisa derrubar o Mike Tyson. Se a gente falar que a gente é verde, todo mundo vai ajudar a gente. Talvez venham uns caras no ringue lutar junto, entendeu? Aí aumenta a chance. Então, isso é uma oportunidade que o Brasil tem, né? Para voltar a se reindustrializar e voltar a investir. Então, acho que a questão... Fora o prejuízo direto já. Estava vendo as contas que só nesse ano os prejuízos do agro e do sul do país foram da ordem de 30 bi de reais por conta de catástrofe ambiental, de enchente, de hora chove demais, hora chove de menos, viu a seca que teve na Amazônia. Então, a mudança climática já é uma realidade e os prejuízos que isso vai trazer são enormes, né? Então, isso é algo que o Brasil também tem que botar no radar, porque é uma vulnerabilidade do nosso agro. A questão climática pode trazer muito prejuízo para o agro, né? Então, a gente precisa botar isso assim na ordem do dia, né? Sim, a gente tem umas perguntas agora que são as mais difíceis, tá? Vamos lá, quem vai ser campeão no Campeonato Brasileiro? Queria que o Corinthians fosse, mas não vai ser, né? Eu sou corintiano também, mas não pratico, já abri mão disso faz tempo. A gente tem 4 perguntinhas aqui para finalizar nosso papo, que foi bastante interessante, que foi bastante rico, que são as mais difíceis. A gente quer montar aqui recomendações para os nossos ouvintes, que é, primeiro, um livro, que pode ser de investimento, de economia ou um romance, né? Um filme, um restaurante e uma música. Livro a gente pode estar montando uma lista para divulgar para as pessoas, depois quer criar uma lista ali no Spotify, para as pessoas estarem mais perto aí
dos economistas aqui, né? É o mais difícil mesmo. A última vez que o cara veio aqui, o Roberto Padovani veio, ele ficou ali, demorou para lembrar de alguma coisa. Cara, é livro assim, eu não vou falar de investimento, porque imagino que todo mundo já tenha falado todos. Então, eu vou fazer um outro livro que trata mais dessa discussão de desenvolvimento econômico, de riqueza das nações, que é um livro que assim mudou a minha cabeça, de um escritor, de um economista norueguês, que aliás me deu aula lá em Cambridge, que está traduzido para português, você pode ler, muito legal, cujo título é Como os países ricos ficaram ricos e por que os pobres continuam pobres. O título, aliás, é bem ilustrativo, né? Então, Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres, do Eric Reinert, é o economista. Ele é pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um livraço, assim, é um livro de história, de geografia, de economia, super livro para entender essa discussão de riqueza e pobreza das nações. Música, cara, música eu tô com um Skank na cabeça, nem existe mais. Mas é recente que eles acabaram. Mas teve a festa de fim do ano no banco, e aí teve o show do Samuel Rosa, né? Então vou ficar com o Skank aqui. Boa. Em homenagem que não existe mais. Né? Filme e restaurante. Bom, restaurante eu vou falar comida japonesa que eu adoro, eu vou homenagear meu amigo Jun Sakamoto. Pra quem nunca foi lá, vai comer lá, que é maravilhoso. O nome do restaurante é Jun Sakamoto. Jun Sakamoto. E o que faltou? Filme. Esse é o que mais pegou mesmo na última vez também. Cara, eu gosto dos... Eu sou um fanzaço do Michael Lewis, que escreveu vários livros, né? E escreveu eu vou falar o Big Short, né? Que é a grande aposta. Sim. Mas nele eu recomendo todos os filmes que tem de Inside Job, do Too Big to Fail, toda a série de filmes da crise de 2008, né? Que para quem nunca viu, né? Para quem não sabe o que é a crise de 2008, é legal porque basta assistir esses filmes, né? Mas acho que o grande aposta ainda é eu adoro. Eu gosto legal. Do Margin Call. E o Margin Call também. Aliás, são 4, né? Sim. Para entender a crise de 2008 é o grande aposta, o Margin Call, o Too Big to Fail e o Inside Job. Então, já dei 4 filmes aí. Esse já as férias resolve estão a crise chegando, 2008. né? Bom, é isso. Queria agradecer a disponibilidade, o convite. Acho que o papo foi muito rico. E esse é o primeiro episódio de 2024, então a gente abriu bem o ano. Espero que você tenha gostado também. Com certeza, agradeço, foi um prazer, conta comigo aí. Espero poder passar aí essa paixão por economia e finanças para todo mundo aí. Obrigado. Boa, queria agradecer novamente o aceite do convite, Paulo. Acho que foi uma aula que você deu aqui pra gente. Opa. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante aí dos insights aí, dessa visão aí, que a gente não vê normalmente aí nas principais mídias. Muito obrigado aí. Boa, valeu, obrigado, gente. E para você que ficou até aqui, muito obrigado, espero que tenha gostado. Deixe um like, compartilhe e dê sugestões de convidados aqui nos comentários. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, até mais.